Teams? Tem alguém na turma que não consegue acessar, alguma coisa assim do tipo? Então, já está, pessoal, a nossa aula está sendo gravada, né? Se não tiver na equipe, não tem acesso ao chat. Então, vocês têm que entrar lá no Moodle e solicitar o ingresso na equipe, né? Então, vamos começar, né? É a primeira vez que eu estou dando aula para vocês, gente, ministrando um componente. Então, meu nome é Francisco Mateus. Possivelmente algum outro aluno, veterano de vocês, já tenha falado para vocês, não como Francisco, né? Eu costumo brincar com o pessoal que nasce Francisco, morre Chico, não tem escapatória, né? Então, todo mundo, e por incrível que pareça, é até mais fácil responder o Chico que o Francisco. Francisco, eu fico meio na dúvida se é outra pessoa, né? Então, meu nome é Francisco Mateus, mais conhecido como Chico, né? Então, não tem problema nenhum chamar de Chico. Até gosto, sempre foi. Opa! O pessoal tudo solicitando entrar na equipe. Vamos ver aqui, membros, solicitações pendentes. Aceitar o Rian e o Aguinaldo. E aí, a gente vai estar, durante esse ano letivo, né? Espero que algum momento lá por agosto, setembro, possamos retornar presencialmente, né? Desde que todos estejamos seguros, imunizados, a gente vai retornar, certo? Desde que seja seguro a todos, né? Só me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Francisco, vulgo Chico, formado em Engenharia Industrial Madeireira, ali pela Unesp de Itapeva, e tenho meu mestrado e meu doutorado na Unesp, uma parte em Bauru, com a parte de processos, né, de retificação, mestrado, e o doutorado em Engenharia Mecânica também, só que aí na parte de usinagem e processo de fabricação pela Unesp de Guaratinguetá, né? Eu estou no IF desde 2012, opa, meu chroma aqui aparecendo, né? E aí o Kenny está aqui, não sei, já mataram. Oh, já entra. Tá. E eu estou no IF desde agosto de 2012, eu sou da segunda leva de professores que entrou aqui no Instituto. Pessoal, se eu me dispersar um pouquinho, que eu estou saindo da tela para aceitar o pessoal. E aí eu estou desde 2012, elementos de máquina, já trabalho com o pessoal, vocês são a minha terceira turma, né? Dei para o quarto ano que formou, dei para o pessoal que está no quarto e dei para o pessoal que está no terceiro. Vocês são a quarta turma. E é uma disciplina que eu gosto muito. Bom dia, Luísa. Eu acho uma disciplina bastante legal. Possivelmente, se a gente tivesse no presencial, eu já teria pego meia dúzia aí de mão de obra para a gente buscar elementos de máquina na oficina, que a gente tem um laboratório imenso ali para estar trabalhando, para trabalhar, buscar rolamento, diversos tipos de parafusos, rebites, seria muito mais dinâmico. Mas a gente tem o YouTube aqui, né? Não é da melhor. Não é presencial que seria, mas como seria, mas a gente tenta compensar, né? A Júlia está entrando de convidada. E aí, gente, a gente vai trabalhar com elementos de máquina, mas a conceitualização. A gente vai aprender um pouquinho as partes que são mais fáceis, né? Como dimensionamento de correia, ver dente de engrenagem, fazer o cálculo do módulo, como que cada engrenagem se encaixa, o porquê delas se encaixarem, né? Os tipos de elementos que a gente tem e tudo mais, né? Mas a gente vai ficar um pouquinho mais na teoria, né? A gente não tem tanto. Eu tô vendo algum esquema de ir pro IF e gravar coisas para vocês, né? E aí, o mais legal de tudo, de elementos de máquina, que basicamente, gente, quem tem uma bicicleta em casa tem tudo.
Todos os elementos, basicamente, que a gente vai falar, vulgo, uma correia, alguma coisa assim a mais específico, quem tem uma bicicleta em casa tem tudo. Bicicleta, skate, qualquer coisa que tenha roda com transmissão de movimento, vocês vão ver elementos de fixação, vocês vão ver elementos de transmissão, vocês vão ver que é bastante visual da gente estar vendo os elementos. Então a gente consegue enxergar muito, mas muito elemento nas diversos tipos de coisas, né? Deixa eu começar a transmitir a minha tela aqui. E aí a gente já vai falando um pouquinho do nosso amigo Moodle. Eu tive uma Monarch, hein? Desmontava e pintava minha Monarch quase todo mês. Não sabia por que a correia ficava sempre com folga, né? Mas tudo bem. Pessoal, o carro-chefe nosso vai ser o Moodle, certo? Então, basicamente, o Moodle é o nosso carro-chefe. Então, eu já tinha colocado lá, não sei quem entrou, né? Um coisinha da China aqui, né? Sonho de consumo, quando o dólar baixar, quem sabe, né? Um conjunto de blocos, e esse conjunto de blocos eu consigo falar de todos os elementos que a gente vem, né? É bem bacana, o próprio carro tem esse veículo tem um diferencial, né? É bem bacana mesmo, né? E aí a gente vai falar de todas as partes importantes, como sistemas de transmissão, o meu eixo dentre as rodas, certos parafusos que prendem porta, a corrente que suporta um gancho de guindaste e tudo mais. No Moodle, nessa primeira aba de geral, vocês já vão encontrar mais ou menos o que a gente vai utilizar na disciplina, né? Então, por exemplo, o Moodle vai ser toda a nossa plataforma de aula assíncrona e entrega de atividades vai ser via Moodle, né? Tudo que a gente fizer, vocês vão encontrar no Moodle. Essa gravação aqui, mais tarde, depois que o Office renderizar, eu taco ela no Moodle para quem não conseguiu assistir, ter ela, certo? O YouTube, eu vou dar toda a aula assíncrona e vai ser uma forma de trabalho que a gente vai fazer. A gente vai ter vídeos no YouTube. Bom dia, Isabela. Certo? O Teams, para a gente ter esses plantões de dúvidas, aulas de tira dúvida e tudo mais, né? As nossas aulas síncronas, a gente vai trabalhar. O meu e-mail, franciscomateus@ifsp.edu.br, para vocês terem um contato, né? Tem o link, só clicar nessa primeira parte preta aqui, ó, sem problema, Isabela. Isabelle, né? Vocês já clicam e pedem acesso aqui, né? O Telegram, eu preferi o Telegram porque, primeiro, eu não tenho muito contato, ninguém usa dos meus contatos pessoais e ele fica um pouquinho mais profissional. Fora que o Telegram é um pouquinho mais leve, ele tem algumas ferramentas de eu posso fazer uma enquete, se a gente definir um prazo, precisou mudar uma data de entrega porque vocês estão com um maior peso, maior entrega naquela data. Não posso atrasar? Posso, mas para quando? E aí a gente faz uma enquete lá, fica mais fácil e mais dinâmico a gente trabalhar. E aqui a gente tinha o nosso link para dessa reunião de hoje. Depois eu vou criar um link permanente que vai ter reuniões quinzenais ali. E aí eu ponho no nosso Moodle também. E aí, gente, depois da nossa aulinha de hoje, vocês vão fazer essa atividade aqui para mim, ó, atividade de presença do dia 26/3. Vou clicar nela, só para mostrar para vocês o que é. É um caça-palavras que vocês vão ter que achar 15 palavras que a gente vai estar falando que são o foco da nossa aula. Beleza? Então tem 15 palavras de sobre elementos de máquina dessa aulinha nossa hoje que vocês vão buscar aqui nesse caça-palavra. Mamão, açúcar e mel, gente. Certo? Então, deixa eu fechar essa apresentação e colocar a minha apresentação de verdade agora, da disciplina. Certo? Deixa eu só pôr o Teams aqui no celular para eu ver o chat. Com licença, já devia ter feito isso. Aumentar o período da tela. Sempre terão as aulas em PDF, gente. Está lá no Teams depois. Eu só não disponibilizo antes. Deixa eu
por aqui. Certo? Porque a gente vai... Opa, derrubei a tampa da minha água. A gente vai fazer um monte de anotação nela, certo? Então, depois que toda a nossa aula estiver acabada, e com todas as nossas anotações de aula já estiverem salvas, eu disponibilizo o PDF com as anotações, né, que vocês fizeram, com dúvidas e tudo mais, que eu vou tentar estar sanando aqui. Beleza, gente? Então, essa é a nossa aula 1, né? Como a gente já comentou, meu e-mail, certo? E aí, isso aqui é bem legal da gente frisar. Se a gente for olhar aqui, a foto de vocês do perfil, ou é a inicial, beleza? Ou são desenhos completamente nada a ver, né? Tem uma tartaruga com a cabeça da minha cachorra e tudo mais aí. Então, só respondo e-mail, gente, quando vocês identifiquem. Coloca lá, assina o nome, fulano de tal. Ah, o Caleb está com uma dúvida, escreve um e-mail e finaliza o e-mail Caleb, certo? E aí todo o material que a gente estiver utilizando, PDF, vídeos, tudo que eu passar para vocês estará no Moodle. Será de livre acesso de vocês, para vocês consultarem à vontade, certo? Então, tudo que a gente fizer, eu jogo no Moodle para a gente. A ementa, né, é verificar e conhecer todos os principais conceitos de elementos de máquina, né? A gente vê algumas características de instalação, troca, tudo mais para as nossas máquinas mecânicas. E o legal de elementos de máquina é que tudo que a gente for ver, a gente acaba conseguindo empregar, né? Por exemplo, a canetinha de escrever na mesa aqui tem rosca, tem furo, né? Tem parafuso, tem um monte de coisa que a gente consegue acessar, né? E ter como um elemento de máquina. O controle remoto tem botões, tem parafuso de novo, tem travas, tudo isso é identificado como um elemento de máquina, beleza? O objetivo da disciplina, né, é para vocês saberem principalmente identificar e selecionar, né? Então, pelo amor de Deus, eu brinco com o pessoal. Vocês têm que sair daqui sabendo o que é um parafuso, o que é um rebite. Quando que eu uso o parafuso com cabeça escondida? Quando que eu uso um sextavado? Quando eu uso um Allen, um Phillips, né? Por que que a ponta do parafuso tem umas que são planas e outras pontas com a indicação de entrada ali, que são mais pontiagudas? Para qual que é o uso disso, né? Então, basicamente, é saber identificar e selecionar. Instalar e dimensionar é legal, mas não é tão o foco. Instalar e dimensionar seria um curso mais já pensando numa engenharia, em alguma coisa mais aprofundada, porque tem algumas contas mais pesadas. A gente vai aprender conta básica, né? E aí é aquele negócio. A gente vai depender de matemática de vocês. Vou ligar o ventilador aqui, gente, que tá um forno aqui no quarto. Então, começou a estar com a matemática defasada, vai começar a ter conta também para vocês responderem. Vocês não vão fazer sua matemática lá e qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu brinco com o pessoal que está no quarto agora, né? Que eu passei o ano, depois vocês podem até confirmar com o pessoal do quarto, que eu passei o ano para eles tendo fração em prova. Porque o pessoal não sabia somar, subtrair, dividir e multiplicar fração. Então, a prova de elementos de máquina durante o ano inteiro, estão no quarto, terceiro, no ano inteiro de 2018, 18 não, 19, né? Tinha uma questão de fração, com soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, a gente está aqui, gente, é o nome do curso, né? Integrado. Então, o que eu puder ajudar vocês nas outras disciplinas e que precise da minha, eu vou tentar ajudar. Ninguém é dono da verdade, né? Vocês vão ver muitas das vezes que vocês vão me ajudar corrigindo o erro do gabarito e tudo mais. E aí a gente vai fazendo e a gente vai levar a disciplina da melhor maneira possível. A gente tem os casos de recuperação paralela, né? É uma das maneiras que eu não encontrei, mas que eu gostei, que foi uma resposta bem legal nas recuperações paralelas. Ao invés de eu passar aquele bando de exercício, eu passava um artiguinho e vocês faziam um podcast para mim de 2 a 5 minutos falando sobre o artigo, o que era importante, o que não era importante, o que vocês achavam legal. Quem não gostar de falar, eu não tenho problema nenhum. Eu peço para montar, fazer um exercício, fazer um resumo, alguma coisa. Mas o pessoal bem que gostou de montar os podcasts, né?
E aí a gente sempre faz a recuperação paralela. Eu sempre vou ter uma resposta de vocês de acordo com os exercícios. Mas não vai ficar, né, Rian? Eu costumo brincar com o pessoal que a minha disciplina é a disciplina mais sossegada de vocês no semestre. Seja ela presencial, seja ela no EAD. Né? Eu sempre tive uma dificuldade tremenda, gente, de estudar alguma coisa que eu não gostava. Cansei de dormir com um livro de história na cara. Né? Ia, deitava, estudar lá. A única coisa que eu gosto ali de história são a Revolução Francesa, Industrial e as duas grandes guerras. Mas a história do Brasil, para mim, poxa, era um entrave ali, porque você vai lá estudar, o pessoal tá guerra, vamos lutar pelos nossos direitos para assinando um acordo. Tratado de Tordesilhas, né? Vamos lá, vai ter guerra, 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 vai brigar pelo direito, outro acordo, né? Então, eu não gosto dessa parte, né? Então, era uma tremenda dificuldade. E eu vou tentar deixar a disciplina mais dinâmica, mais interessante para vocês, para que vocês gostem de fazer a disciplina, né? Todo mundo sabe aqui que todo mundo viu, sofreu as consequências dessa última legislação, que é onde bastava ter presença, passava, né? Quando eu falo consequência, o quê? Vocês, além de ter 15 matérias, 16 no segundo ano, vocês ainda, quem passou pela resolução, ainda tem mais 5, 6 matérias, né? E aí uma coisa que já é insano a gente pensar em 15 matérias, a gente vai para 21, né? Então, basicamente, a gente vai trabalhar para não ficar de recuperação paralela. Normalmente, eu costumo brincar com o pessoal, quem que fica de recuperação paralela? Quem não faz nada, certo? Basicamente, quem eu reprovei em elementos de máquina no semestre passado é a pessoa que desistiu do curso, não entrava em videoaula, não entregava nada de exercício e só, né? Todo mundo está passando por uma situação difícil, né? Aulas em casa, é difícil para vocês, é difícil para mim. Eu tenho uma menininha de 3 anos e meio aqui em casa, ela já abriu a porta 2 vezes. Então, toda vez que vocês olharem para o lado, quando vocês pegarem eu olhando para o lado, possivelmente é a minha menina abrindo a porta do quarto, né? Aí vem a minha esposa e puxa ela, que está aqui hoje. Quando minha esposa vai trabalhar, ela entra e participa da aula, né? Ano passado a gente tinha diversas aulas, ela tocando o xilofone dela, aquelas guitarrinhas de 1,99. Era bastante musical a aula. Então, é aquele negócio, a gente não vai ter uma... eu costumo brincar, se vocês conversarem até com o pessoal do quarto ano, as minhas provas nunca foi diferente do que a gente vê em sala, né? Então, a gente vai ter exercícios pontuais de 15 em 15 dias, avaliando o conteúdo visto. Nada de bicho de 7 cabeças, nada de reinventar a roda, nada muito longo. Normalmente, o que é? É um exercício ali que em 20 minutos vocês mataram já, certo? E quando eu falo 20 minutos, 20, 30, eu sempre jogo o triplo do que eu gastei para montar o gabarito. Então, eu fiz ali em 10 minutos, talvez, 8 minutos. Então, vai ser bem básico, vocês vão ver, né? Às vezes vocês vão ter basicamente um... Opa, eu caí ou não? Tamires tentando entrar. Voltei. Das vezes vocês vão ter um caça-palavra para vocês entregarem para mim, como é a aula de hoje, né? E vale a presença, depois a gente vai continuar isso. Nosso plano de ensino, isso daqui é o que a gente vai levar em consideração ao longo da disciplina, né? Elementos de máquina, que a gente está, basicamente introdução de disciplina, falar um pouquinho de fixação, apoio, transmissão, elástico, vedação, e vamos dimensionar um pouquinho na parte de rotações, ver transmissão de rotação, isso daí é super importante. Basicamente, gente, todo mundo já sabe o que é um elemento de fixação. É um elemento que prende. Parafuso, bucha, bucha não, desculpa, rebite. Elemento de apoio. Opa, o pessoal pediu para entrar e não desistiram. Se tem alguém na sala de espera aqui, não tem. Elemento de apoio é o que dá apoio de fixação,
né? Ou uma transmissão. Bucha é um elemento de apoio. Todo mundo sabe o que é uma bucha? Já viram o furo que antes de pôr o parafuso na parede, não se coloca uma buchinha? Aquilo é uma bucha. A gente tem buchas metálicas, onde vão em acoplamentos para transmitir rotação. Então, ao invés de você desgastar ou o elemento ali, o nosso mancal, ou o nosso rolamento, a gente coloca um material um pouco mais macio, que não seja tão duro, para desgastar o material e de tempos em tempos eu faço a manutenção, né? A gente vai falar de elementos de transmissão, é o que transmite movimento, né? Então, basicamente, aqui a gente trabalha com rolamento, eixos, entre outros, né? Elementos elásticos e vedação, mola, a parte de vedação, a gente tem as juntas. Todo mundo pode parecer brincadeira, mas a gente tem um elemento de vedação super importante no chuveiro. Se vocês desmontarem aquela parte do chuveiro, ela tem uma borrachinha preta. Aquela borrachinha, se vocês saírem ali, vai começar a pingar, a rosca não vai funcionar direito, não vai vedar nada. Então é um elemento de vedação super importante que a gente tem na casa da gente. Ah, o pessoal pedindo. Aqui, gente, eu estou aceitando as solicitações aqui de quem está pedindo para entrar no grupo. Então, a gente tem diversos tipos de elementos e a gente vai aprofundar ao longo do ano letivo inteiro. E aí a gente vai fazer o dimensionamento básico de todos os nossos elementos, né? O que a gente vai mais dimensionar, né? Correia, engrenagem, tá em dia hoje. De vez em quando dá umas travadas que é difícil sair, viu, Caleb? Não é só hoje, não. É todo dia mesmo, certo? E aí, se a gente voltar mesmo, gente, a gente tenta fazer a montagem e desmontagem. Ao longo do semestre, eu não vou prometer, mas eu vou tentar. Eu vou dar uns pulos no IF para começar a pegar o Luan lá, pego o Luan um dia de jeito e vou desmontar uma parte do torno, montar a caixa de engrenagem, o que tem ali, cadê os parafusos, funções de parafusos e tudo mais. Então a gente vai tentar deixar um pouquinho mais dinâmico, né? Semestre passado eu não consegui fazer isso, mas esse semestre eu vou me empenhar mais, né? A minha menininha voltou para a escola, é obrigatório, então eu tenho um pouquinho mais de tempo para fazer isso. Pensando em principais elementos, né? Olha que legal. Relógio, aquele negócio. É um relógio basicamente de corda, onde a gente tem engrenagens, rodas dentadas, certo? Que vão em correntes. A gente tem a próprio eixo que faz toda a minha transmissão de movimento para girar os botões de horário. Uma borboletinha ali, ó, que tem uma rosca que é como se fosse um parafuso para a gente rosquear, né? Que está travando ali um elemento. O parafuso trava, mas ele dá o movimento para fazer o giro no eixo, certo? E todo um dimensionamento de um sistema que vai fazer tudo, ó. Parafuso, porca. Deixa eu ver se eu acho um rebite. Aqui, ó, essa partinha aqui que não solta é um rebitinho, certo? Então, tudo isso, se a gente pegar o relógio da gente, é uma construção extremamente complexa. Tem vídeos de relógio, aqueles relógios muito caros, são completamente mecânicos, que dá corda conforme você balança o braço. É insano aquilo lá, né? Então, tudo isso é acoplado. A gente tem elemento de fixação, apoio, elástico. Olha a mola para conseguir perpetuar o movimento. Essa mola, ela vai enrolando e desenrolando conforme o relógio se movimenta. É ela que perpetua o movimento, né? Elementos de transmissão e vedação. Imagine se isso daqui não for vedado. Qualquer umidade que entre, começa a desgastar, corroer tudo isso aqui, né? Dentro disso, da nossa disciplina, os principais elementos de fixação, a gente vai ter rebite, parafuso, porcas, arruelas, anéis elásticos, entre outros. O que vocês
me dá a principal diferença de um rebite para um parafuso. A gente vai ter basicamente umas 3 aulas só falando desses dois elementos, 3, 4 aulas. Mas o que vocês acham que tem de grande diferença? Principal. Deixa eu ver se não tem mais ninguém que pediu para entrar. Tá. Rasuras, essa rosca, né? Ranhuras. O rebite não tem rosca. Beleza. Tem a ver com isso a principal diferença. Se o rebite não tem rosca, o que a gente faz para travar ele? Né? Como que eu ponho um rebite? Imagina lá, eu não tenho rosca, nada para segurar. O que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir, no caso desse rebite aqui, imagina aqui, eu vou pôr um corpo, travar aqui, ó, certo? E aí eu venho com o martelo e dou uma pancada aqui, ó, para formar uma cabeça do outro lado, certo? E aí eu vou fazer um processo de conformação mecânica. Eu venho aqui e sento a porrete. Se for muito grande, preciso esquentar, né? Conformação a quente. Se for coisa material macio, pequeno mesmo, eu só ponho o molde e dou uma chapuletada lá. Nada mais é do que a brincadeira de massinha. Eu quero tirar massinha. Eu vou lá, pego a massinha, como ela é extremamente mole, eu vou lá e conformo ela no molde que eu quero. Normalmente a cabeça se assemelha à mesma cabeça do outro lado e ela trava. E uma vez travado, gente, para eu tirar o meu rebite, eu corto ele. O único jeito de arrancar é recortar. Não dá para eu ir pegar o martelinho e encanto até ficar e depois conformar de novo. Não. Eu modifico as características do meu material. Eu conformo ele. Então, ele só vai sair se eu destruir ele. Então, basicamente, é a primeira definição que a gente tem. Fixação móvel e fixação permanente. E tomar bastante cuidado nesse permanente, não é para sempre. Quer dizer que uma fixação permanente é o quê? Eu preciso destruir o meu elemento para remover ele, certo? Então, ele está permanentemente ali enquanto eu não destruo ele. Tem como eu destruir? Tem. Só pegar uma cunha e dar no meio da cunha ele quebra, certo? Posso pegar um maçarico e cortar a cabeça no maçarico. Também tem várias formas da gente fazer, certo? Enquanto parafuso eu consigo apertar e desapertar. Aí depois a gente vai ver, ó, isso, ele não é desse, o de cara ele chama pop up. Na verdade, ele tem uma cabecinha aqui, ó, e uma haste, certo? Aí você pega a ferramenta, encaixa a ferramenta aqui, é um alicate grandão, certo? E esse alicate, ele puxa essa haste. Na hora que ele puxa essa haste, essa cabeça, ela deforma. Fica com a bolinha e ele trava a chapa aqui, ó. As duas chapas. E essa deformação não deixa as chapas se moverem, né? Então, a gente coloca esse pop-up. Rebite também, a gente vai falar dele, é bem legal. Também blindagem veículos, normalmente rebites, vocês veem muito. Vamos pensar, né? Eu costumo falar assim, que tudo que a gente fala que tem desgraça no meio, a gente não esquece, né? Então, rebite, para que a gente usa? A gente usa num avião, porque imagina um avião, tá voando, vibração é uma das coisas que mais desafrouxam a porca do parafuso, né? Ela começa a desrosquear sozinha. Eu não uso. Para que eu vou usar se eu passo coisa inteira, minha viagem inteira, vibrando pra caramba? Eu tá com um rebite que é permanente, né? O dia que eu precisar trocar uma fuselagem, eu não vou fazer um coisinha ali e remendar. Eu arranco a placa inteira. Eu vou ter que arrancar os rebites, né? A gente vê muito em vaso de pressão, aqueles reservatórios de compressores e tudo mais. Então a gente é bastante usual.
E um lugar que vocês com certeza verão é na chapa lateral do fogão, certo? Antigamente o pessoal também não gostava que desmontasse a fechadura. Algumas fechaduras não são parafusos, são rebitadas. Da porta de casa aqui é rebitada. Então ele é bastante usual, né? E são vários. Vocês vão ter que ver que a gente tem até rebite que é acionado por explosão, né? Então eu preciso rebitar numa região que eu não tenho acesso do outro lado. Eu faço um rebite com explosivo e estoura esse explosivo ali de alguma maneira, seja por corrente elétrica, seja por calor. A gente vai verificar isso. Outra coisa muito legal da gente ver é que a gente tem anéis elásticos e arruelas de pressão, certo? Pensando em parafuso, que ele é para montar e desmontar, toda vez que eu tenho vibração, ele desmonta sozinho, digamos assim, né? Ele afrouxa a porca. Então a gente pode diminuir esse impacto da vibração com arruelas, né? A gente tem os nossos elementos de apoio, os mancais. Eu vou pôr um mancal, vou pôr um rolamento e eu vou ter o apoio de um eixo, né? Rolamentos, ele vai apoiar e vai facilitar a transmissão. A bucha, que nada mais é do que a gente colocar uma coisa para desgastar ao invés do meu próprio eixo. Então, ó, essa bucha você vai colocar entre o mancal e o rolamento. Para que o meu... Vou pegar minha água aqui, gente. Para que o meu mancal não se desgaste, para que o meu rolamento não desgaste. Eu tenho minha guia, aquelas portas de corrediça, de box, tudo é guiado. Então, esse material da guia, ele tem que ser mais mole que o da minha porta, porque é muito mais barato eu trocar a guia do que a minha porta. Também vamos falar muito sobre isso. Tem os nossos elementos elásticos, molas de compressão do amortecedor do carro, molas de torção, prendedor de roupa, né? Olha que legal, a gente tem um elemento de máquina, e isso é uma das coisas mais bacanas da gente pensar. Quanta engenharia não tem a porcaria de um prendedor de roupa, né? O quão não é... Hoje é fácil a gente pensar, ver, duas madeirinhas, tudo, a minha mola, ela está torcida, porque na hora que eu coloco ela travada aqui, ó, eu gero uma força, ela está tensionada, por isso na hora que vocês abertam e soltam, ela fecha, né? Vocês estão ouvindo minha filha gritar no fundo, né? Então, ela já está previamente tensionada para ele ter o movimento, né? Então, são elementos elásticos, a gente vai falar mais para frente também. Temos os nossos elementos de transmissão, o diferencial do carro é um exemplo super legal, que são engrenagens, onde elas invertem o sentido do giro, né? E aí é aquele negócio bem legal. Todo mundo sabe que as duas rodas giram diferente numa curva, né? Fica de tarefinha para casa. Quem não sabe, procure no YouTube lá. Por que que as duas rodas elas não podem girar? Aula que vem vocês me lembram que a gente comenta sobre isso. Quem tiver interesse não achar, né? Engrenagens, né? Aqui a gente está vendo engrenagens cônicas. Um prato de dentado para a gente transmitir o movimento, né? E aí a engrenagem cônica de dente reto, ela inverte o sentido, né? Normalmente, a engrenagem, ela trabalha com eixos paralelos. Vamos pôr. Então, meu eixo está paralelo ao outro. Aqui a gente tem eixos perpendiculares entre eles, né? Então, há formas de a gente fazer isso com determinados tipos de engrenagens. Transmitimos também por polias com correias e além de rodas dentadas e correntes, né? A gente pode ter ampliações de movimento. Imagina aqui, ó, eu giro a 100 RPM. Se essa daqui, o diâmetro é metade, ela vai girar 200. Então, eu aumentei a rotação só diminuindo o diâmetro da minha polia, né? E aí, polia, gente, é bem legal porque a gente vai ver ângulo de abraçamento, diferenças de comprimentos, se são polias de mesmo diâmetro, polia motor e polia movida. Tem um conceito bem legal nisso tudo. Elementos de vidação, anéis de borrachas, retentores, juntas. Pensar num motor, o motor do carro ele tem a junta, na hora que eu aperto, ela seja deformada e impeça que os gases da combustão saiam, né? Então, tudo isso está alinhado ali com
o funcionamento e tudo mais. Por isso que é importante a gente manter. Sabe, a gente montar e desmontar e falar, poxa, sobrou uma borrachinha. Do que é isso? Né? Não é bem assim, não. Tem que arrumar lugar para tudo. Uma vedação mal feita, você perde o objeto, se ela for extremamente importante. E aí, só tentando integrar, gente, para a gente finalizar, um motor elétrico, né? Ah, mas o nosso curso é eletromecânica. Beleza. Tem um rotor, eixo, chaveta, anel de retenção, anel de fixação, parafusos, arruelas, rolamentos, cadê mais? Anel, rolamento, arruelas, né? E tampas. Até um ventilador a gente tem para diminuir a temperatura. Então, gente, a gente tem elemento de máquina pra caramba dentro de um motor elétrico. Nada que vocês trabalhem, vocês vão fugir de um elemento de máquina. Ah, professor, eu vou trabalhar com computador. Computador não tem elemento de máquina. Tem. Certo? A gente tem elementos de fixação como soldas, soldas eletrônicas mínimas, microsoldas, né? Que não é todo lugar que vai fazer. A gente tem coisa pra caramba para trabalhar, a gente tem 1 ano de trabalho, certo? Esse é o material, esses materiais aqui eu vou me basear para a montagem das aulas, né? Tudo tem no YouTube, YouTube não, no Google, se vocês jogarem lá. Eu não tenho o direito autoral de transmitir para vocês, já tentei mandar mensagem, nunca recebi resposta do pessoal permitindo, mas se vocês procurarem no Google, só acha facinho, não tem erro nenhum. Certo, gente? O que eu tinha para conversar com vocês na aula de hoje era isso. Uma coisa que eu costumo falar para o pessoal, deixa eu salvar as alterações aqui, é que eu gostaria imensamente que a minha disciplina fosse atrativa e prazerosa, né? Eu não... Mais uma vez, né? Tem sido extremamente difícil a gente estudar usado, fixado, nesses tempos de pandemia, né? Vou tirar o pega rapaz aqui. A gente estuda o que a gente gosta, né? Já não tá fácil para ninguém, tá difícil para todo mundo, né? E aí a gente vai trabalhar de uma forma mais legal, né? As atividades nossas são 15 dias para fazer, são os intervalos entre aulas. Eu gostaria imensamente que todo mundo que fosse fazer a disciplina, for acompanhar, tentem manter as atividades em dia. E aí eu falo para vocês a seguinte questão, eu falo para todo mundo, na verdade, né? Tive um problema em casa, tá muito pesado para mim. Manda um e-mail. Professor, podemos conversar? Ou explica a situação no e-mail. Ou essa semana eu não vou conseguir entregar atividade, aconteceu algumas coisas em casa. Não precisa nem falar o que é. Só avisa antes. Não esperem chegar no final do semestre, falar, oh, professor, mas eu não entreguei porque eu estava doente, eu tive um problema em casa e tudo mais. Não, avisa quando tiver um problema. Quando tiver algum problema, avisa eu antes. Deixa eu a par da situação, que ninguém está aqui para falar, ah, você vai reprovar porque você não entregou as atividades em dia. Se vocês quiserem, né, o ideal é, eu vou manter os 15 dias, por quê? Porque a gente tem uma ordem cronológica para seguir as atividades. É interessante que vocês tenham realizado, tenham estudado um pouquinho, né? Eu me comprometo a vocês, toda a nossa videoaula sempre vai ter 20, no máximo, estourando 20, 22 minutos, né? Eu comecei nesse negócio de videoaula, né? Todo mundo começou junto aqui no Instituto. Então, eu comecei a primeira minha videoaula, eu fiz em 1h40 de videoaula. Eu não consigo assistir ela, né? Falo devagar, não sei o quê, cortei as gaguejadas, tudo. Uma videoaula disso, eu demorei umas 3 horas para gravar ela. E eu vou cortando as partes, né? Como o Caleb falou, dá uma travada na língua, de vez em quando dá travada na videoaula. E eu corto. Não vou ficar gaguejando para vocês aqui sempre, não. Principalmente em aula remota, né? E aí, falei, poxa, tem que ser mais atrativo, né? E o pessoal assiste ali, eu tenho conseguido manter 20 minutos. Não dá 20 minutos, eu quebro a videoaula. Eu quebro o conteúdo. Não gosto de extrapolar isso, não. Normalmente, a média está de 15 a 17, né?
Eu fecho bonitinho para ter começo, meio e fim o conteúdo. E aí, qualquer problema, gente, com a disciplina, me avisem. Eu estou aberto para a gente conversar. Ninguém está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para... Eu enxergo muito isso. É esse pensamento. Eu pulo. Eu gosto muito de futebol, né? E aí eu vou ver vídeo de notícia, eu ponho 1,5 vezes de velocidade e vou pulando o que eu não quero ouvir. Eu quero chegar nas notícias que eu quero. Então eu penso, poxa, eu que já tenho mais idade que vocês, que já consigo concentrar um pouquinho mais, imagino vocês que vocês estão nessa loucura de casa e tudo mais, é difícil. Então eu tenho tentado ser bem enxuto, gente. E aí eu peço a colaboração de vocês de 2 semaninhas para entregar atividade. Vocês vão ver que a atividade dessas 2 semanas aí é bobinha, né? Esse caça-palavra ali, vocês vão ter um trabalhinho porque tem 15 palavras, mas é bem legal de se fazer, né? E eu vou sempre tentar trazer atividades um pouquinho diferentes, né? Eu costumo trabalhar bastante com autocorreção do Moodle. Então, basicamente, vocês vão ajudar eu a fazer as atividades, porque às vezes eu erro um gabarito, uma coisa ali, eu colar, escrever errado. Vocês podem corrigir na boa, que eu adoro, porque deixa melhor as atividades. Certo? Então, sejam bem-vindos, gente. Eu estou sempre aberto a conversar, se precisar, se quiser jogar conversa fora. A gente tem os horários de atendimento ao aluno. Não se prendam só a tirar dúvidas, gente. Certo? Se tiver com algum problema, alguma coisa assim, se precisar conversar mesmo, vamos jogar a conversa fora, vamos falar de filme, música, tudo. Pode pegar o horário, manda uma mensagem lá no Telegram. Gente, vamos abre uma discussão, pode usar o grupo da disciplina ali, abre uma discussão nada a ver. Por exemplo, saiu a Liga da Justiça agora. Não assisti ainda, minha filha não deixou. Mundo Bita e Peixonauta lá ainda está sendo mais importante, mas tô louco para ver, né? Então vamos. Eu não preciso comentar com vocês que eu fui / sou nerd, né? Então vamos trocar ideia, tá tão difícil. Pior que é bom mesmo, palavra cantada é melhor. Podemos falar de N coisas, gente. Então vamos levar a disciplina da melhor forma possível. Não vamos se matar, vamos tentar sempre colocar, né? Já foi feita essa coisa de blocos, tudo mais, para a gente melhorar a dinâmica, não ter tanta atividade, não deixem as atividades acumularem, porque se acumular com bloco é pior, né? E eu não consegui terminar o primeiro. A hora que eu vi o Superman, eu não sei se o pessoal, né, cultura nerd, né, quando o Snyder saiu porque morreu o filho dele, colocaram o cara lá, o Jess Lodon, alguma coisa assim. E aí ele quis gravar uma cena com o Super-Homem, né? E o Super-Homem estava com um contrato assinado com Missão Impossível, né? O Henry Cavill. E aí eles gravaram, mas ele com bigodão. E o Super-Homem não tem bigode. Tirou tudo na CGI, né? Computação gráfica. E aí tem umas horas que ele tá voando, parece a boca da Gretchen, né? E é dose assistir aquele filme. Mas tudo bem, eu quero ver o Snyder Cut, sim. Mas, pessoal, vamos lá. A disciplina tem que ser tocada. A gente vai, infelizmente, por enquanto for EAD, vai ter que ser EAD, mas vamos tentar deixar ela mais light possível, né? Eu vou tentar sempre deixar as aulas um pouquinho mais dinâmicas, mais rápidas, certo? E aí vamos tentar ser o mais prazeroso para todo mundo aqui, o possível, né? Se eu fizer alguma atividade, gente, por exemplo, eu estou aberto a qualquer tipo de crítica, né? Desde que não seja ofensiva. Algum ponto que a sala inteira não gostou, certo? Por favor, avisem para eu mudar, né? Passei alguma atividade que vocês acharam um porre resolver. Avisem para eu tentar melhorar a atividade, né? Para não usar mais ela. Então a gente vai ter que contrabalancear isso. As atividades legais, que a outra turma que falou lá, que gostou do podcast, que é a turma que está no terceiro hoje, talvez a turma de vocês não goste de montar um podcast. Não goste de ler um artiguinho ali de 2 páginas e explicar para mim. Então, é novidade, eu não dei aula para vocês no primeiro ano, eu não sei o ritmo da turma.
o que a turma gosta, o que atinge vocês, o que vocês gostam de falar. Pode falar, Isabel. Levantou a mão errado, Isabelle? Será que clicou errado? Tá digitando. Dá um minuto aí. Usem o áudio, se puder também, gente, porque eu não me sinto tão sozinho aqui falando um pouco. Ah, beleza. Então, gente, eu não conheço o ritmo de vocês, né? E aí a gente vai acertando o ritmo. Se vocês me falarem, segundo bimestre a gente tá voando junto. Se vocês não me falarem, a gente vai arrastando o ano inteiro, né? Infelizmente, vocês podem ter certeza que toda atividade que eu penso é para não ser chata, é para não ser extremamente difícil, é para ser coerente e uma coisa fácil de se fazer, né? Então é uma coisa para vocês. Qual que é o meu pensamento atual? Se vocês gostarem da disciplina, vocês vão estudar a disciplina, vão procurar coisas da disciplina sem que seja necessário que eu passe para vocês, né? Então eu tenho esse tipo de pensamento. Desde que vocês gostem, que vocês tenham, vocês vão ter uma visão, por exemplo, coisa, né? Gente nerd e gente louca. Aquela estrutura que estão montando ali no Extra, né? Da frente da Anguera. Eu ficava passando, ia lá, dava uma passada bem pertinho para ver como é que eles estavam travando aquilo ali. Se era com rebite, se não era. Né? Uma vez eu vi que o estádio do Super Bowl, o maior estádio lá do futebol americano, é um rebitinho ali, ó, de 30 centímetros, né? Uns 5 de diâmetro de titânio. E aí o cara pegava o guindaste, uma estrutura de 3 toneladas levantando, e tinha uma precisão de 1 milímetro, para baixar milímetro por milímetro, e o cara põe o rebite com a mão. Porque não tem nada de força, nada de interferência. Lembra lá de metrologia? Ajuste com folga e ajuste interferente, né? Então o cara pegava, alinhava no rádio, o cara falava, ok, o cara vinha com o rebite, passava e o outro lado vinha uma prensa hidráulica para travar, né? E aí eu fico olhando a estrutura, aqui é rebitado, não, aqui é parafuso, aqui. Então, eu gostaria, né, todo mundo fosse louco que nem eu, né, que ficasse vendo essas coisas de mecânica, ficasse procurando as coisas. Mas se vocês gostarem, vocês tiverem essa visão, vocês vão ver que vocês vão ver muito mais elementos mecânicos no dia a dia de vocês que como vocês enxergavam há 2 horas atrás, digamos assim. E a cada aula isso vai melhorando, né? E assim, vamos pensar, todo mundo já viu o Corcelzão, aquele carro? Você ouve ele a 2 km de distância, tanto barulho que faz. O Corcel, a transmissão, ele faz muito barulho, por quê? Porque a transmissão inteira dele ali é de corrente. Por isso que faz um barulho lascado, porque é metal na metal transmitindo rotação e alta rotação. Então faz barulho. O que o pessoal fez? Tacou correia. A correia, ela tem um engrenamento pior, não é tão ruim, mas ele é afetado por temperatura, está muito... Todo mundo já viu quando liga carro no frio, a correia grita? É a umidade, ela está patinando, certo? A gente tem correia dentada e correia lisa. As lisas que foram trocadas. Antigamente no Corcel era tudo corrente. A dentada não dá jogo, né? Então, basicamente é isso. E aí a gente vai vendo adaptações para melhorar. O que diminuiu também? Diminuiu o peso. O que é mais barato? Uma correia, mais leve, uma correia ou uma corrente? Né? Então, tudo mais. Qual que foi a desvantagem, pensando assim, a grosso modo? O que aguenta mais poeira? Corrente ou correia? Né? Trabalhar em ambiente sujo, sem vedação e tudo mais. É corrente. Vocês veem a bicicleta de vocês estão nem aí, mal lubrifica a corrente de tempos em tempos, mal dá manutenção e ela está aguentando de boa ali. Vocês vão ver que ela está ruim na hora que vocês vão subir na subida e dá aquela folga, né? A Fórmula 1 é muito legal também. O legal da Fórmula 1, Sofia, é que tem muito motor testado na Fórmula 1 que vem para a gente aqui depois. A tecnologia legal de rendimento, de força, torque, lógico.
diminui a quantidade absurda de pistões que lá tem, diminui o formato dele que é comprido, né? Faz mais encaixotadinho para a gente e vem para a gente, né? Mas Fórmula 1 é um laboratório das equipes ali, por isso que movimenta tanto dinheiro. Mas, pessoal, ó, eu vou encerrar aqui, eu tinha prometido meia hora, já estou em 50. E se vocês deixarem falando, a gente vai jogando conversa fora até 3 horas da tarde, né? Pessoal, essa é a primeira aula nossa, certo? Como que a gente vai funcionar para finalizar aqui os nossos encontros, né? Eu gostaria muito da gente ter uma maioria lá no nosso Telegram. Eu vi que teve mais gente que entrou no grupo, mas a gente está em 18 lá. Se a gente tiver uma grande maioria, faltar 1, 2, eu vou começar a fazer enquete só por lá, jogo no Moodle para pegar a opção desses dois só, dessa minoria. A gente tem duas possibilidades. Isso daí vai ser uma enquete para vocês responderem para mim já de cara. A gente começa a aula cedo, eu faço uma breve introdução do que vai ser a videoaula e largo vocês. Isso se a gente for trabalhar tipo de umas 9 até 9h30 no dia do nosso bloco de aula. Essa é a opção e vocês têm os 14 dias para ver a videoaula, resolver o exercício e nesses 14 dias vocês podem mandar e-mail, falar no Telegram lá, a gente agenda um horário. Não se atenham só ao horário que vai ser divulgado. Professor, eu posso falar sexta-tarde? O senhor está disponível? Tô. Não tô. Pode ser segunda? Pode ser terça? A gente se acerta, né? Não deixem de tirar a dúvida só porque o horário lá não está compatível com o seu horário. Então, a gente vai se adequando nisso. Essa é a primeira forma. Eu entro, dou uma introdução da aula e vocês veem a videoaula e fazem exercício. A segunda forma seria do seguinte método, certo? A gente vai ter a gente marca a nossa entrada, continua 11 horas. Vocês têm das 9 às 11 para ver videoaula e ver a lista de exercício. E às 11 eu entro e a gente tira dúvida e vocês ficam depois o tempo para realizar os exercícios, que se não forem ensinadas as dúvidas, vocês têm as 2 semanas. E aí eu vou jogar essa enquete só para a gente ter um registro mais legal ali no próprio Telegram e no Moodle, certo? Aí vocês façam essa escolha, por favor. Estamos em 28, temos aí meia dúzia, 7, 8 alunos que não entraram. Certo, gente? Aí só peço que todo mundo, se não votar no Telegram, vota lá no Moodle, por favor. Eu vou criar isso mais à tarde. Agora já está na hora do almoço, né? Mas tem que ajudar ali, mas tudo bem, gente? E aí a gente começa. A partir do resultado dessa votação, eu já libero o resultado dessa votação. Vou dar uma semana para votar. Certo? Aí sexta que vem é feriado, mas eu fecho a votação e já coloco o resultado e já deixo agendado a aula do dia. Deixa eu pôr o Bruno aqui. Prestou ingresso. Já jogo o resultado de quando vai ser a aula no Moodle, certo? E coloco no Telegram também. Beleza? Pessoal, então, obrigado pela participação de todo mundo aqui. Agradeço imensamente que nosso ano possa ser bem legal, que a disciplina não fique maçante para ninguém, todo mundo permaneça com saúde, né? E a gente vai conversando. Tem um ano inteiro para ir conversando. E aí, gente, fica só a dica, né? Vocês têm que gostar da aula, porque vocês têm matéria comigo no terceiro e quarto ano também. Então, vocês têm mais 3 anos aí de convivência comigo. Então, basicamente, vamos deixar a disciplina da melhor maneira possível, que a gente tem, pelo menos vocês têm garantido aí, mais 2 disciplinas aí, uma boa forma de levar. Beleza, gente? Obrigado pela atenção de todo mundo aí. Bom final de semana, bons estudos a todos. Resolvam lá o nosso caça-palavra lá depois. Beleza? Obrigado pela atenção de todo mundo.